Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal da pastora Adriana Henrique Fagundes, doutora Adriana Henrique Fagundes. Se você colocar aí no YouTube somente Adriana Henrique Fagundes, você também vai me achar. E você é muito bem-vindo a este curso totalmente gratuito, totalmente online. E a proposta é de 5 a 10 minutos de aula. Nós estamos na nossa 8ª aula e hoje eu quero falar um pouco mais para você sobre o Pentateuco e alguns livros do Pentateuco. Na aula passada, a gente falou basicamente sobre Gênesis, que é o livro dos começos, porque tem muita coisa para se falar, né, de Gênesis. E hoje eu quero falar um pouco para você sobre Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Êxodo começa com Moisés, né? Moisés nascendo, a infância de Moisés, quando ele foi educado lá no palácio, né, do faraó, pela filha dele e os seus servos, a sua juventude, o quanto ele era afoito e violento. Teve aquele episódio, né, que ele acabou matando um egípcio e acabou sendo acusado por isso. Depois fala quando Deus falou com ele na sarça ardente, de toda a questão quando ele foi constituindo família. Mas fala também de como ele foi um libertador para o povo de Israel que estava escravo no Egito há mais de 400 anos. Então, depois desse tempo todo do povo de Israel no Egito, Moisés foi levantado como um libertador. Moisés foi um grande líder, um grande profeta, e é atribuída a ele a autoria do Pentateuco, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente já falou numa aula anterior, ok? Então, Êxodo fala sobre isso, fala sobre a saída do povo do Egito. A palavra êxodo significa saída. Lembra quando a gente tinha na escola, estudava sobre o êxodo rural, ou seja, a saída do homem do campo para a cidade. Então, a palavra êxodo tem esse significado, ok? Saída de um lugar para outro. E êxodo, então, significa a saída do povo de Israel do Egito. Aí passa todo o tempo dele no deserto, os 40 anos no deserto, que era para ser poucas semanas, porque a distância entre a saída do Egito e a terra prometida que o Senhor prometeu para eles não era tão longa assim. Se você for observar nos mapas que existem daquela época, você vai ver que era bem pertinho. Não tinha motivo nenhum para ficar 40 anos rodando, rodando, rodando. Não tinha motivo territorial, não tinha motivo geográfico, mas teve motivos espirituais. Qual foi o motivo espiritual que deixou o povo de Israel 40 anos no deserto? Desobediência, murmuração, queixume, idolatria e muitos outros pecados. Insubmissão à liderança e etc, etc, etc. Então, o povo de Israel, que era para ter ficado algumas semanas, talvez, nesse deserto, nesse trajeto, ficou 40 anos ali. O livro de Levítico vai falar um pouco sobre o culto, porque ali em Êxodo ainda, Deus fala para Moisés passar para o povo, para a liderança, como fazer o tabernáculo. Então, todos os passos para fazer o tabernáculo também estão lá no livro de Êxodo, ok? O livro de Levítico fala basicamente do culto, porque Levítico vem da tribo de Levi. Então, Levítico é o livro que fala sobre o cerimonial, sobre o ritual, sobre as ordenanças, sobre os mandamentos, sobre o que pode e o que não pode no culto ao Senhor, no tabernáculo, né? E entre Êxodo e Levítico fala sobre as partes do tabernáculo, né? Ou seja, o tabernáculo ele tinha 3 partes. Tinha os átrios, que é o pátio. Átrio significa pátio. Tinha o santo lugar e tinha o santo dos santos. No átrio, o povo todo podia ficar.
no Santo dos Santos somente os sacerdotes e os levitas, que não eram só cantores nem adoradores. Levitas no original significa aqueles que são os obreiros, aqueles que trabalham na casa do Senhor. Por isso o livro Levítico foi escrito basicamente para os levitas como um manual, como eles deveriam proceder, se comportar na casa do Senhor, aquele tabernáculo, né? Uma casa que não era uma casa fixa, mas que era uma casa móvel, porque naquela época o povo de Israel era nômade, ele ficava indo de lugar em lugar, né? Quando Deus mandava ir, eles iam, quando Deus mandava eles parar, eles paravam, tinha aquela coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia, né? Era uma bênção. E tinha o maná que eles recebiam a cada dia. O livro de Números, ele se trata do censo desse povo. Por quê? Porque como se passaram 40 anos, eles foram fazendo a contagem, né? A árvore genealógica e a contagem de cada tribo, para eles saberem quantos tinha em cada uma dessas tribos. É basicamente sobre isso que versa o livro de Números. E o livro de Deuteronômio, ele é uma retomada de Êxodo, uma retomada dos outros 4 livros. Por quê? Porque como passou muito tempo e muitos morreram nesse percurso, o povo que estava ali, quase 40 anos depois, já era outro povo, né? Eram as descendências, eram outras pessoas, algumas delas jovens que não conheciam aquela lei dos 10 mandamentos e as outras todas que foram colocadas nas pedras por Moisés, ok? Então, Deuteronômio é uma retomada da lei, é uma retomada basicamente do livro de Êxodo, um pouco de Levítico também e assim por diante. Ok? Jesus gostava muito desse livro e cita ele várias vezes, o livro de Deuteronômio. Neste livro também fala sobre as bênçãos e sobre as maldições. Amém? Então esse é o estudo de hoje, retomada do Pentateuco e falar um pouquinho sobre cada um destes livros. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa breve instrução, compartilha, curte, convida outros amigos para fazer parte desse curso que é completamente gratuito. E nós temos muito mais informações para passar para vocês. A gente está recém no comecinho, na parte introdutória. E eu estou muito empolgada com este projeto, Projeto Cormá, ou seja, a sabedoria revelada de Deus. Eu sou a pastora Adriana Herrig, escreve Rohrig, R-O-H-R-I-G, Fagundes. Eu sou professora, pastora e doutora. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho estudado, ok? Essa foi a nossa 8ª aula e eu espero vocês na nossa aula número 9. Aguarde, logo nós voltaremos. Que Deus te abençoe e até lá!